Ótimo dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 10/12/2023. Tá acabando o ano, hein? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o referente tema: foste fiel no pouco, sendo fiel no pouco. No livro de Mateus, no seu capítulo 25, Jesus vai falar sobre a parábola do bom servo, né? Vai falar ali que tinha um senhor, e esse senhor ele vai sair, e aí ele vai deixar algumas dádivas aos seus servos. Para um ele vai dar 5, para outro ele vai dar 4, para outro ele vai dar 3, para outro ele vai dar 2 e para outro ele vai dar 1. E a proposta é que eles granjeiem, né? Eles multipliquem, que eles acrescentem para o seu senhor. E aí o texto vai dizer que passa um tempo, aquele senhor ele vem. E aí ele vem com aquele que ele deu fala: e aí, o que você fez? Eu enterrei com medo de perder aquele que você me deu. E só pegou e só tinha o mesmo ainda. O outro que tinha 2 já tinha conseguido 3, o que tinha 4 tinha conseguido 8, o que tinha 4 já estava com 8, né? 4 a mais. E o que tinha 5 tinha granjeado mais 5 talentos. E aí ele vai falar para esse de 5, que ele deu 5 e quando voltou tinha mais 5. E ele fala essa passagem, né? Servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E ser fiel no pouco é sobre esse tema que eu quero falar. A gente tem uma passagem bíblica que fala sobre oferta. Jesus que vai falar, Jesus falando sobre oferta, né? É Jesus que vai contar essa parábola sobre a oferta da viúva pobre, né? E as pessoas, elas vêm ali dar a sua oferta na igreja. E aí a mulher, ela tinha 2 moedas. E Jesus fala: quem que deu mais? Aqueles que possuem muitas riquezas, ou essa mulher que só tinha 2 moedas e deu as únicas 2 que ela tinha? Não tô querendo te incentivar a você ir na igreja e dar tudo que você tem, de maneira nenhuma, e ficar sem nada para você. Só que dentro desse texto, o que eu entendo? Que aquela mulher, ela tinha 2 moedas, que 2 moedas era algo que não poderia resolver o problema dela, que não poderia, né, ajudar muito ela. E ela foi, ainda assim necessitada, ela entregou. Ela falou: se isso aqui não resolve, eu não vou entregar porque eu tô precisando, mas não resolve nem o meu problema. Foi lá e entregou. E Jesus falou: quem que você acha que deu a maior oferta? Jesus fala: foi essa mulher. E por causa disso que ela fez, não será esquecido, né? A oferta da viúva pobre. Você vê que a oferta é para que oferta, né? É para mantimento, para manter a igreja, manter, né, o lugar onde os irmãos se reúnem para estudar a palavra, para cultuar a Deus. Muitas igrejas pagam aluguéis. Onde eu congrego, a gente paga aluguel na igreja. Então o dízimo e oferta paga o aluguel, paga a água, paga a luz, né? Tem a limpeza da igreja, tem alguma manutenção quando precisa se fazer, e o dinheiro vai servir para isso, né? Então, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E como é difícil, hein? Não é muito fácil você ser fiel no pouco, não. Quando você olha assim e fala: mas esse dinheiro aqui que eu vou dizimar, esse dinheiro que eu vou entregar, o dinheiro que eu tô precisando, né? Quando se for faltar alguma coisa dentro da sua casa, a igreja, com certeza, ela te aconselha você ir lá e compra
o suprimento da sua casa, né? Não vai deixar, você vai ficar sem. Mas aí vai a experiência de cada um. Eu teve uma vez, quando eu morava, eu pagava aluguel e eu tava alugando a casa. E ali, né, eu inteirei o dinheiro, porque tinha que pagar 3 meses de aluguel. E aí tirei o meu dízimo. E aí eu vi assim, tinha me sobrado, acho que era R$20 que tinha me sobrado. E essa foi a primeira vez que eu senti aquela dor em dar o dízimo. Que eu senti como se eu estivesse sacrificando. E eu falei bem assim na igreja, foi eu e Deus. Eu falei, Deus, essa é a primeira vez que eu tô sentindo isso aqui dando dízimo. Tá me doendo. Porque eu preciso, isso aqui é o suor do meu rosto e eu preciso. Eu inteirei os 3 aluguel que eu vou pagar lá na casa. Eu queria comprar uma mangueira pra me pôr lá na garagem pra lavar o carro. E não vai sobrar nada. Chorei assim, ó. Falei, mas tá aqui, ó, com todo amor e carinho. Peguei e entreguei. Quando eu cheguei no outro dia que eu fui lá pagar o aluguel, né? Fui lá dar os 3 aluguéis da casa e a mulher já não quis mais 3. Ela pegou e falou, não precisa de dar 3, não. Um é o que você vai morar, um aqui vai ficar como calção. Quando você sair eu te devolvo. Caso tiver alguma coisa quebrada na casa, né? Esse dinheiro vai ser para arrumar. E me devolveu o outro. E eu voltei com o outro. Você vê que ali, que experiência. Ou seja, né? Eu falei, meu, fiel no pouco. Eu tava precisando, mas eu falei, meu, mas a igreja também precisa ir aí. Será que o Deus ele fala assim, por que vós se preocupais tanto? Não vê as aves do céu? Que não semeia, nem cega? Não semeia, elas não trabalham e todo dia elas não são alimentadas? Elas não têm a roupa dela? Não vê os lírios do campo? Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles? E eles, né? Então, às vezes falta fé da gente. Porque Deus ele é provedor. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saía no deserto, todo dia Deus mandava comida do céu. A comida caía do céu, maná do céu, as cordonizes. Caía o frango do céu, caía o maná, o pãozinho caía. Eles iam lá, tomavam café, eles iam almoçar e era a porção diária deles comer ali na hora. Não precisava guardar. E sempre Deus mandava. Até onde será que vai a nossa fé? Você já parou para imaginar o tamanho do universo que a gente vive? O universo, o planeta, o espaço, o sol, a lua. E o Deus que nós servimos foi Ele que construiu tudo isso. O que será que é impossível para Ele? Será que é impossível Ele suprir as minhas e as suas necessidades? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E quando a gente fala de ser fiel no pouco, não é também você ser fiel com o intuito de receber algo em troca, não. É ser fiel porque é grato, é ser fiel porque você aprendeu que é necessário ser fiel. E que é bom ser fiel, e que é bom confiar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também fala que Elias, ele vai até uma mulher, a viúva de Sarepta. E aí Elias chega lá na viúva e fala, traz um pouco de água para mim. Ela foi buscar água. Aí ele falou, pá, já aproveita, faz um pedaço de bolo aí para mim que eu tô com fome. Aí a mulher falou, não, Elias, bolo não vai dar não. Porque eu só tenho um pedaço aqui, só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo. Eu e meu filho vamos comer e nós vamos morrer. Porque ele já tá há 3 anos, uns 3 anos, 2 anos e pouco sem chover sobre a terra. Aí Elias falou, faz lá então um bolo para você e pro seu filho, mas o primeiro pedaço, um pedaço pequeno, você vai trazer para mim, porque assim te diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E ela foi fiel. E ela pegou e alimentou o profeta, creu na profecia.
E assim aconteceu, como ele disse, a farinha não faltou, nem o azeite da botija. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você vê também que José no Egito, será que José ele foi fiel no pouco? Sendo traído pelos irmãos, sendo jogado na cisterna, sendo vendido como escravo, sendo acusado injustamente, indo ao presídio, passado lá longos anos e ainda assim permanecido a sua fé fiel em Deus. Deus o honrou e tornou dele governador do Egito. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você vê que, né, é entregar nas mãos de Deus, é confiar em Deus, é não se precipitar, é não se desesperar, é não fazer loucura, é não meter o pé pelas mãos, é não tentar pegar atalho, tentar dar, né? Esse é um ditado que é muito triste, mas é um ditado. Não tentar dar o jeitinho brasileiro, que é como que é conhecido por aí. Mas ser fiel, seja fiel no pouco. Tá difícil, tá? Se você parar, eu gosto de ouvir os testemunhos dos pregadores. E tem muitos pregadores que hoje são bem conhecidos no Brasil, também fora do Brasil. E quando alguns deles, acho que até a maioria, quando você vai ver a história de vida, antes de Deus honrar esses homens passam por provações, passam por desertos. Eles experimentam o que é o desemprego, eles experimentam o que é padecer a necessidade, a dependência de Deus e esperar ali que na hora do almoço Deus usa alguém, vai lá levar o almoço para você almoçar e ver as contas de casa atrasadas e você permanecendo fiel. E aí de repente, né, Deus vem, muda o cativeiro, muda a história da pessoa. Deus a honra. Por quê? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Lembra de Jó? Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. A mulher o aconselhando a amaldiçoar a Deus e a morrer. E Jó permaneceu fiel. No capítulo 42, Deus vira o cativeiro de Jó. Deus lhe devolveu os filhos, Deus lhe devolveu a saúde, Deus lhe deu muito mais riqueza do que ele já teve. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então essa palavra é para ficar para nossa reflexão nesse dia de domingo. Permaneça fiel. Deus irá abrir a porta, Deus irá suprir a sua necessidade, Deus te dará estratégia, sabedoria. Temos que ser fiel e temos que se movimentar. E Deus, o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. E o impossível quem faz é Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que Deus abençoe.